Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi e nós vamos para mais uma videoaula de probabilidade estatística, falando aqui de métodos probabilísticos. Tudo prontinho? Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma breve revisão e a gente vai continuar no nosso tópico de inferência estatística. A gente falou na aula passada fez uma introdução de conceitos em inferência estatística, falou a respeito de estimação pontual, falou em particular de um método de obtenção de estimadores pontuais que é chamado método dos momentos. E hoje a gente vai falar de um outro método de obtenção de estimadores chamado método da máxima verossimilhança. Inferência estatística é usar alguma técnica estatística para generalizar resultados baseados em uma pequena amostra ou baseados em uma parte do todo, né? Por meio de técnicas estatísticas. Então, a gente tem, como a gente vai retirar um pedaço da população que, em geral, ela não é completamente acessível, às vezes ela é até infinita, a gente vai, por um processo de experimentação ou de amostragem, tirar uma parte dessa população que a gente vai chamar de amostra. Com os resultados obtidos na amostra, com os valores observados na amostra, a gente vai generalizar esse resultado, vai chamar esse processo de generalização do resultado de inferência estatística. Claro, para a gente fazer inferência estatística, a gente precisa assumir que a população segue algum modelo probabilístico. Se a variável que a gente estiver observando nessa população for uma variável discreta, a gente vai assumir um modelo probabilístico discreto. Se a gente estiver observando alguma variável que é de natureza contínua, a gente vai assumir algum modelo probabilístico contínuo. E dependendo da forma do modelo, as técnicas de inferência são um pouco diferentes umas das outras, né? Então, a gente usa a probabilidade para quantificar as incertezas associadas à amostra que a gente tem em mãos, né? A inferência estatística tem duas grandes áreas. A primeira área que a gente está estudando nesse momento, é a teoria da estimação. A teoria da estimação, por sua vez, é dividida em estimação pontual e estimação intervalar. E a segunda parte da inferência estatística é chamada de teoria da decisão estatística, que engloba os testes de hipótese que a gente vai estudar lá na unidade 3. Então, o que a teoria da estimação faz? A teoria da estimação se ocupa do desenvolvimento de métodos para aproximar valores dos parâmetros. Os parâmetros em estatística são desconhecidos. Os parâmetros lá dos modelos probabilísticos. A gente supõe um modelo probabilístico para a população, né, tira a amostra da população, mas quais são os valores reais desses parâmetros? São valores desconhecidos. Então, baseado nesses valores observados na amostra, a gente precisa aproximar os valores dos parâmetros. E é isso que a gente chama de teoria da estimação em estatística. É o conjunto de métodos que a gente usa para aproximar os valores desses parâmetros, né? Então, o que a estimação pontual faz, que é o que a gente está estudando, é buscar um único valor para para aproximar esses parâmetros. A estimação como um todo, ela pode se referir a duas coisas diferentes. Uma coisa é obter os estimadores. Os estimadores são fórmulas matemáticas, expressões algébricas que podem ter uma forma fechada ou não, né? Que ela te dá toda a base para você pegar os valorzinhos que você observou na amostra, substituir ali naquela expressão e obter, por fim, a estimativa. A estimativa é o valor numérico que um determinado estimador assume em uma amostra em particular. Acontece que a estimação também pode ser entendida como simplesmente o ato de se obter uma estimativa, né? Então, o ato de substituir os valores da amostra na fórmula do estimador. Então, a estimação pode se referir a essas duas coisas. Nós estamos trabalhando aqui com a primeira ideia de estimação, que é obtenção de estimadores. E a gente obteve estimadores na aula passada pelo método dos momentos.
O método dos momentos é uma técnica, é provavelmente a técnica mais antiga de obtenção de estimadores, que propõe fazer a igualdade entre momentos populacionais e momentos amostrais. Momentos populacionais são aquelas quantidades que a gente extrai do modelo probabilístico. Esperança, né? Então, se y é uma variável aleatória, a esperança de y é a integral de y no espaço de mensuração da função densidade e probabilidade de y multiplicada por y, diferencial em y, né? A variância de y é a esperança de y quadrado menos o quadrado da esperança de y, né? O quadrado da esperança de y é obtido aqui. A esperança de y quadrado é muito parecido. A única coisa que o que estiver pré-multiplicando aqui, esse y aqui vai ao quadrado aqui, vezes a função densidade e probabilidade de y. Se y for por acaso uma variável aleatória discreta, a única coisa que vai acontecer é trocar essa integral por um somatório, né? Então, esses são os momentos populacionais. É claro que eu poderia fazer aqui esperança de y ao cubo, esperança de y à quarta, e assim sucessivamente, obtendo diferentes momentos da população. Isso aqui são os momentos populacionais. E os momentos amostrais? Bom, os momentos amostrais são aquelas coisas que a gente calcula na amostra. Por exemplo, o primeiro momento amostral é 1 sobre n somatório de yi, que é na verdade nossa média amostral, o nosso y barra, né? O segundo momento populacional, 1 sobre n somatório de yi ao quadrado. Não tem um nome especial para o segundo momento amostral, mas eles existem. Existe qualquer momento amostral que você quiser, né? O MP vai ser 1 sobre n somatório de yi elevado a p. Então, aqui a gente tem população, aqui a gente tem a amostra, né? Então, o método dos momentos propõe pegar o momento populacional e igualar ao momento amostral. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Depende do número de parâmetros que tem no seu modelo probabilístico. Se o seu modelo probabilístico tiver 3 parâmetros, você vai precisar da esperança de y ao quadrado e da esperança de y ao cubo. Aí você vai pegar a esperança de y e igualar a m1. Esperança de y ao quadrado vai igualar a m2, esperança de y ao cubo igualar a m3. Isso daí vai gerar um sistema de equações que, depois de resolvido e botado o chapéu em cada um dos parâmetros, a gente obtém a forma do estimador. Ela vai poder ser fechada, porque se o sistema for linear, tiver solução, essas coisas, aí o nosso estimador vai ter forma fechada, mas nem sempre isso acontece. Às vezes a forma do estimador fica implícita, né? Então, é exatamente isso que a gente está falando aqui. Quando a gente pega os momentos amostrais aqui, que tem esses formatos aqui, a gente iguala aos momentos populacionais. Por que é G1, G2, GP, Davi? Ora, porque quando a gente resolve essa integral aqui, a gente vai ter funções dos parâmetros do modelo, né? Então, eu estou falando aqui de um modelo probabilístico bastante complicado que tem Pzinho parâmetros, né? Então, eu vou precisar de Pzinho equações para achar os estimadores pelo método dos momentos, fazendo sempre a igualdade entre momento amostral e momento populacional. Vou limpar aqui um pouquinho, né? Bom, e o método da máxima verossimilhança? Ele é provavelmente o método de obtenção de estimadores mais amplamente utilizado na estatística, né? Às vezes, os resultados obtidos por diferentes métodos coincidem, às vezes não. Então, às vezes, você obtém um estimador para o mesmo parâmetro usando o método dos momentos, ele vai ser diferente do estimador obtido pelo método da máxima verossimilhança. Às vezes, eles coincidem. Quando a gente tem a distribuição normal, ela é tão surpreendente,
Primeiro porque ela descreve um número muito grande de fenômenos observáveis. Segundo, que a distribuição normal ela aparece como um resultado importante do teorema central do limite, que é um assunto que nós vamos estudar possivelmente na próxima videoaula. Então, a distribuição normal ela tem uma série de propriedades e características surpreendentes, e boas características, porque ela é bastante, apesar da FDP dela ser um pouquinho complicada, ter uma carinha meio desagradável, ela é bastante simples do ponto de vista matemático para realizar as operações matemáticas nessa distribuição. E quando a gente está nessa distribuição normal, quando a gente está disposto a assumir distribuição normal, para a nossa população, usar a distribuição normal como nosso modelo probabilístico, então, todos os métodos de obtenção de estimadores vão coincidir. Então, se você obtém estimador para μ e para sigma ao quadrado pelo método dos momentos, esse estimador vai ser igual ao estimador obtido pelo método da máxima verossimilhança. Vai ser igual ao estimador obtido até por métodos bayesianos. É impressionante, Mas não é correto a gente dizer que não importa qual método qual método para obter o estimador você vai adotar, porque eles geralmente produzem estimadores diferentes com propriedades diferentes. E o método da máxima verossimilhança fornece estimadores com propriedades que a gente considera que sejam boas, porque são estimadores consistentes, estimadores eficientes e com normalidade assintótica. Nossa, Davi, o que é um estimador consistente? O que é um estimador eficiente? E o que é normalidade assintótica? Bom, eu vou deixar a definição desses termos não é importante para a gente nesse momento, mas eu vou deixar uma leitura complementar que explica o que é consistência, eficiência e normalidade assintótica de estimadores de máxima verossimilhança. Acontece que a normalidade assintótica é a propriedade que a gente mais vai precisar, mais vai trabalhar dos estimadores de máxima verossimilhança. O que quer dizer? Que se eu tiver uma sequência grande de estimadores de máxima verossimilhança, vamos supor o seguinte, eu tenho a minha amostra 1 aqui. A minha amostra 1 tem y1, y2, tem yn1, tamanho n1 de amostra, Então, eu venho aqui, eu assumo para essa população um modelo probabilístico, E aí, que tem o seu parâmetro θ aqui, e aí eu obtenho o meu estimador θ chapéu 1 pelo método da máxima verossimilhança. Eu venho aqui, obtenho minha amostra 2, y1, yn2. Assumo, claro, o mesmo modelo probabilístico, estou falando da mesma população e da medição da mesma variável, Venho aqui e obtenho meu θ chapéu 2. À medida que esses n's aqui crescem, a distribuição eu fizer um gráfico aqui, fizer um histograma, eu consigo passar essa curva aqui dos meus θ chapéu. Então, a distribuição de estimadores de máxima verossimilhança é normal. Não importa qual que é a característica, qual que é a função de probabilidade ou de densidade de probabilidade original da população. A distribuição dos estimadores dos parâmetros de máxima verossimilhança vai ter uma distribuição aproximadamente normal. A gente vai explorar essa questão da convergência em distribuição melhor na aula de teorema central do limite, Mas isso aqui só para você ter uma ideia do que se trata a distribuição o que se trata essa propriedade de normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança, Bom, Davi, você falou até de propriedade de estimador de máxima verossimilhança, mas o que é? De que consiste a obtenção de um estimador de máxima verossimilhança? Máxima verossimilhança. Então a gente tem que maximizar a função de verossimilhança. Mas o que é maximizar? O que é obter a função de... O que é a função de verossimilhança? Bom, maximizar
Se você pensar, lembrar lá de cálculo 2, você lembra que, de cálculo 1 até, né? Quando você quer encontrar máximo local, máximo global, mínimo local, essas coisas todas, são essas mesmas técnicas. A gente está falando de derivar alguma coisa, igualar a zero, achar o ponto crítico e verificar que tipo de ponto crítico é esse, se é de mínimo ou de máximo. Essa segunda parte de mostrar que os estimadores de máxima verossimilhança são sempre pontos de máximo, e em particular são pontos de máximo global, a gente não vai fazer aqui. Você vai ter que só que ou acreditar em mim ou fazer por conta própria os testes da derivada segunda, né? Porém, para a gente maximizar ou minimizar alguma coisa, a gente precisa de uma função, e em particular a gente vai trabalhar com a função de verossimilhança, né? Então, você pode pensar a função de verossimilhança como sendo uma função dos parâmetros do modelo, que era um modelo probabilístico, e agora, como o parâmetro é desconhecido, ele se torna um modelo estatístico. Lembra que a gente tem probabilidade estatística, dois lados da mesma moeda. E de um lado vive a população inacessível como um todo, né? E a gente assume um modelo probabilístico para essa população. Quando a gente assume um modelo probabilístico para essa população, a gente conhece os valores dos parâmetros. Se a gente conhecer a população como um todo, melhor dizendo, a gente conhece os valores dos parâmetros. Então, os parâmetros não são desconhecidos. Quem são desconhecidos são as variáveis aleatórias. E a gente faz perguntas do tipo: qual a probabilidade de y ser menor do que 4? Qual a probabilidade de y assumir um valor entre 3 e 7? Para a gente calcular essas probabilidades, a gente precisa conhecer os valores dos parâmetros, e aí, quando a gente conhece, a gente está lá no mundo das probabilidades. O nosso caso, em geral, não é esse. A gente não conhece a população como um todo. A gente, por outro lado, só conhece uma parte. Só conhece a realização efetiva dessas variáveis aleatórias. Os valores que as variáveis aleatórias já assumiram no processo de experimentação ou de amostragem. E aí, com esse conjunto de observações, com esses valores da amostra, o que a gente quer é aproximar os valores dos parâmetros desconhecidos. Então, quando o nosso modelo ele é função das variáveis aleatórias, ele é um modelo probabilístico. Quando ele é função, por outro lado, do modelo estatístico, quando ele é função dos parâmetros, aí a gente tem um modelo estatístico. Mas, do ponto de vista prático, a função de verossimilhança, ela é simplesmente a função de distribuição da variável aleatória multidimensional, só que condicionada nos valores observados na amostra, né? Então, o que é? A gente tem a função de densidade de probabilidade ou função de probabilidade, funções como função de valores do espaço de mensuração. Ao invés de a gente olhar para FDP ou para FP como função da variável aleatória, a gente vai olhar para a mesma função, só que agora como função dos parâmetros. É isso que eu estou tentando te explicar aqui. Ao invés de a gente olhar como função dos valores do espaço de mensuração, que gera um modelo probabilístico, a gente vai olhar para as distribuições das variáveis aleatórias como função dos parâmetros. E aí a gente tem um modelo estatístico, né? Vamos dar uma olhada como é que isso funciona na prática. Bom, seja y1, y2, uma amostra aleatória de uma população y, né, com função densidade de probabilidade ou função de probabilidade f de y, né, um valorzinho y qualquer aqui, função dos p parâmetros desse modelo probabilístico. Um modelo probabilístico bastante complicado, com vários parâmetros, né? Então, a função de densidade de probabilidade ou função de probabilidade da amostra conjunta das y vai ser dada pelo produtório das funções de probabilidade ou de densidade de probabilidade marginais, lá resgatando a aula de revisão de probabilidade, né? Por que a gente pode fazer isso daqui? Porque quando a gente retira uma amostra aleatória da população, é a mesma coisa que estar observando variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas.
né? Então, na verdade, a amostra aleatória é o nome que a gente dá em estatística, é o nome que a gente dá para os valores observados na amostra de variáveis aleatórias independentes identicamente distribuídas lá da população, né? Então, ID, probabilidade, modelo probabilístico, população. Uma amostra aleatória é o correspondente na amostra, no mundo da estatística, da realização, da observação dessas variáveis aleatórias da população. Legal. O que acontece é que a gente tem uma amostra aleatória, então a gente sabe os valores que a variável aleatória assumiu naquela amostra. O que a gente não conhece é, na verdade, os parâmetros. Então o que a gente vai fazer é reescrever essa função de distribuição conjunta da amostra como sendo função dos parâmetros, ao invés de função da variável aleatória. Veja que nesse passo aqui, esse produtório continua idêntico a esse aqui. O que muda é o nome que eu dou. Ao invés de f de y, eu tenho um L estrela aqui, né? E veja que o condicional mudou de ordem. Então, é a função dos parâmetros sabendo o valor da amostra. Aqui é função dos valores da variável aleatória sabendo os valores dos parâmetros. Então, eu troquei o posicionamento do condicional. Trocar o posicionamento do condicional significa que eu estou olhando a mesma função sob diferentes perspectivas, né? Enquanto a gente tem função da variável aleatória, então a gente conhece os valores dos parâmetros. Como eu não conheço os valores dos parâmetros, eu estou falando de verossimilhança, eu estou falando de estatística. E como a gente tem uma amostra aleatória, a função de verossimilhança vai ser simplesmente o produtório das funções de distribuição assumidas para aquela população. A gente vai chamar L estrela de função de verossimilhança. Então, para obter os estimadores, o estimador sempre leva chapéu, né? Então, θ1 chapéu, θ2 chapéu, até o θp chapéu, dos parâmetros do modelo probabilístico, que são os parâmetros θ1, θ2, θp. Lembrando que a gente está trabalhando com modelos probabilísticos de até 2 parâmetros, né? Então, o nosso P aí é igual a 2. E os θ é só um nome genérico para qualquer parâmetro, de qualquer modelo, tá? A gente nunca vai ter sempre nem sempre vai ser θ e geralmente não vão ser esse número grande de parâmetros P aí, né? Então, para a gente obter os estimadores de máxima verossimilhança, θ1, θ2, θp, chapéu, a gente vai maximizar a função de verossimilhança. O que a gente vai fazer de fato é obter a derivada parcial da função de verossimilhança em relação a cada um dos parâmetros do modelo, né? Depois que a gente fizer isso, a gente vai ter um sisteminha, vai igualar cada uma das derivadas parciais a zero, a gente vai ter um sistema então de P equações, porque a gente tem P parâmetros, né? Então a gente vai calcular P derivadas parciais. Nem sempre esse sistema vai ter solução analítica. Às vezes a gente vai precisar buscar uma solução numérica para esse sistema, mas não tem problema nenhum, né? E, de toda maneira, solução sendo analítica ou numérica, as soluções vão fornecer para a gente os estimadores de máxima verossimilhança. E eu já te adiantei que eu não vou mostrar aqui que esses pontos obtidos, que esses pontos críticos obtidos quando a gente iguala o sistema ali a zero, eu não vou provar para vocês são pontos de máximo, mas para provar isso daí, a gente deveria calcular as derivadas segundas, né? A gente vai ter a hessiana e tudo mais, a matriz hessiana de derivadas segundas. Aí a gente dá uma olhada no determinante, essas coisas de cálculo 2, né? Mas a gente tem um problema para obter essas derivadas. O problema é que a nossa L estrela, melhor dizendo, ela é um produtório. E derivar um produto aí de N termos, né, porque é o tamanho da nossa amostra aí, não é uma coisa fácil de se fazer.
Para derivar o produto de duas funções já é complicado, imagina derivar o produto de n funções. Então o que a gente vai precisar é dar um truque. Né? Que truque é esse que a gente pode dar para maximizar um valor? Né? Para maximizar uma função, melhor dizendo. A gente pode fazer uma transformação logarítmica na L estrela. Ou seja, a gente pode fazer, ao invés de maximizar L estrela diretamente, a gente pode pegar uma outra função, que eu chamei de L, né? Que é definida como o logaritmo natural, ln de L estrela, e maximizar L no lugar de L estrela. Por que você vai maximizar isso, Davi? Isso daí é válido? São essas duas perguntas que são imediatas quando eu uso esse tipo de argumentação. A primeira coisa é que eu posso maximizar L no lugar de L estrela porque o logaritmo, em qualquer base, na verdade, né, é uma função contínua, diferenciável e principalmente ele é monótona crescente. Então, os pontos de máximo da função, de uma função em particular e de seu logaritmo são os mesmos. A maximização vai ser a mesma. Mas, Davi, parece aí que você complicou mais do que simplificou. Porque eu não vou mais maximizar a função, vou maximizar o logaritmo da função? Meu jovem. Mas veja bem, o que vai acontecer é que a gente tinha que derivar um produtório. E o que é o logaritmo do produto? Lembra aqui. Log de A vezes B é igual ao log de A mais o log de B. Então, ao invés de derivar o produto, eu vou acabar tendo que derivar uma soma. E derivar a soma é fácil, né? A derivada da soma é só a soma das derivadas. E é exatamente isso que a gente está tendo aqui. Então, se a gente usar L no lugar de L estrela, L é o ln de L estrela. Mas L estrela é o produtório da FP ou das FDPs. Só que se ln do produto, então a gente tem a soma dos ln's. E derivar uma soma é muito mais fácil do que derivar um produto. Vamos ver um exemplo do funcionamento prático da obtenção dos estimadores de máxima verossimilhança. Eu falei para você que eu ia conduzir os exemplos só nos nossos encontros síncronos, mas eu acho que esse exemplo vai dar já agora vai dar uma clareada vai dar uma clareada nesses conceitos de estimação de máxima verossimilhança. Desculpe. Então, foi obtida uma amostra de 10 capacetes de ciclista fabricados por uma determinada indústria. Em um teste, descobriu-se que o primeiro, o terceiro e o 10º capacete estão com defeito e os demais estão perfeitos, estão funcionando. Ou seja, cada capacete foi classificado como YI igual a 1 se ele for defeituoso, YI igual a 0 se ele não for defeituoso. Né? Então a gente tem Y1, Y2, Y10, variáveis aleatórias I e D, né? Porque a gente tirou uma amostra aleatória desses 10 capacetes da linha de produção. Né? E como a gente está assumindo, como cada uma dessas variáveis assume apenas os valores 1 e 0, um modelo probabilístico para essa situação, um modelo probabilístico adequado para essa situação é uma distribuição binomial, quando o nosso parâmetro m é igual a 1, e claro, a probabilidade Pzinho, que é o parâmetro do modelo, que é o parâmetro binomial, é desconhecida, que é justamente a probabilidade de um capacete qualquer ser defeituoso nessa linha de produção. Então, se a gente pegar a nossa... Lembrando aqui que a função de probabilidade da binomial é o binômio MY, P elevado a Y, 1 menos P elevado a M menos Y. Então, o que acontece? Se o M for 1, a gente vai ter 1 fatorial
dividido por y fatorial, m menos y. Opa! Apagar aqui. Fatorial dividido por y fatorial. O m é 1, então 1 menos y fatorial. P elevado a y. 1 menos p elevado a 1 menos y. O que acontece é que, como y é um valor ou 0 ou 1, isso aqui vai dar sempre 1. Então, por isso que a nossa por isso que eu escrevi aqui que a função de probabilidade, né, que o modelo probabilístico binomial com m igual a 1 se resume a isso daqui. Ele também é conhecido como modelo de Bernoulli, né, ou ensaios de Bernoulli. Então, a função de probabilidade para cada uma das minhas 10 observações vai ser p elevado a y, 1 menos p elevado a 1 menos y. Então, a gente sabe que o primeiro, o terceiro e o décimo eram defeituosos. Então, y1 igual a y3 igual a y10 igual a 1. O capacete foi classificado como defeituoso. Então, a função de probabilidade vai ser, nesse caso, né, a gente tinha que era p elevado a y, 1 menos p elevado a 1 menos y. Se o y for 1, se y é 1, então a f de y é igual a p. Né? Porque aqui vai ficar 1 menos 1 vai dar 0, isso aqui tudo vai dar 1, vai ficar p. Vai ficar simplesmente p elevado a 1, que é p. Se o y for 0, vai acontecer o contrário. Então vai ficar p elevado a 0, que vai dar 1, 1 menos p elevado a 1 menos 0. Então, a minha f de y vai ser igual a 1 menos p. Então, a função de probabilidade conjunta da amostra, que é a função de verossimilhança, é o produtório das f's, né, de cada uma das f's, para indo de 1 até 10, 10 porque é o tamanho da amostra. A gente sabe que 3, o y1, y3 e y10 foram iguais a 1, cada um deles é igual a p. Então, p vezes p vezes p, p ao cubo. As demais 7 observações, os demais 7 capacetes não eram defeituosos. Então, a gente codificou como 0. Então, fica 1 menos p vezes 1 menos p vezes 1 menos p 7 vezes. 1 menos p elevado a sétima. Então, essa aqui é a nossa função de verossimilhança para essa amostra em particular. O que a gente quer fazer é maximizar essa função em relação à quantidade desconhecida, que é p. Então, se a gente supor que o valorzinho p igual a 0,25 e substituir esse valor na nossa função de verossimilhança, no nosso L estrela aqui, que é p ao cubo 1 menos p elevado a 7, se a gente supor um pzinho igual a 0,25, a gente vai obter que L estrela assume o valor 0,0021. Se a gente supor que o pzinho é igual a 0,5, a gente vai ter que a função de verossimilhança é 0,001. Então, qual que é o entre esses dois únicos valores, é claro que 0,25 é um valor mais provável para o parâmetro p do que 0,5. Mas, para todos os valores possíveis no espaço paramétrico, e pzinho, como pzinho é uma probabilidade, então, pelo primeiro axioma de Kolmogorov, ele está lá entre 0 e 1, para todos os valores nesse intervalo aqui, de 0 até 1, qual é o valor que torna L estrela máximo? Isso é obter o estimador de máxima verossimilhança. Né? Bom, se a gente fizer os gráficos aqui, a gente vai obter que o valor de pzinho, o valor máximo de L estrela vai estar aqui próximo, né? Se a gente vir aqui jogando aqui para o eixo x, isso aqui vai estar o eixo x é complicado, né? Para o eixo das abscissas, a gente vai encontrar justamente o valor de p chapéu que maximiza a função de verossimilhança. E é interessante notar que isso aqui é a função, essa aqui é L estrela, é o do produtório.
Essa aqui é a função do logaritmo da função. Esse aqui é o logaritmo da função de verossimilhança. Veja só, que maximizar a função de verossimilhança ou maximizar o logaritmo da função de verossimilhança vai dar exatamente o mesmo valor, o mesmo p-chapéu, o mesmo estimador. E acontece que maximizar o logaritmo é mais fácil porque ele transforma o produto em soma, né? Então vamos dar uma olhada aqui. O nosso logaritmo da função de verossimilhança, o nosso ln de L estrela, vai ser o ln de p ao cubo vezes 1 menos p à sétima. Então, né, isso daqui é ln. Eita! Isso aqui vai ser ln de p ao cubo mais ln de 1 menos p elevado a 7. Regra de logaritmo, isso aqui, os expoentes caem, né? Por isso, 3 logaritmo ln de p mais 7 ln de 1 menos p. Então, que a gente só tem um parâmetro nesse caso, a gente só precisa de uma derivada, né? Só precisa obter a derivada, não é nem parcial, né? É a única derivada que a gente vai ter, porque ela é só função de p. Então, vamos derivar L de p, sabendo os valores da amostra, né? 3 valores foram iguais a 1, 7 valores iguais a 0. A gente conhece esses valores. Então, a gente vai derivar derivada de ln, 1 dividido. Então, 3 dividido por p. Aí aplica uma regra da cadeia bastante simples aqui, né? Derivada de ln de 1 menos p, 7 vezes 1 menos p, vezes a derivada de 1 menos p, que é menos 1. Então, por isso que está aqui 3 sobre p, menos 7, 1 menos p. Quando a gente iguala a 0, a gente vai botar o chapéu, porque a gente está obtendo o ponto crítico, que nesse caso, em particular, é um estimador, né? Porque a gente tá obtendo o ponto crítico da função de verossimilhança. Esse ponto crítico é sempre um ponto de máximo, mas nós não vamos mostrar isso daí. Bom, derivei a função do logaritmo da função de verossimilhança, igualei a 0. Se isso aqui é 0, então isso aqui é 0. Botei o chapéu porque a gente está falando de estimador, né? Então, 3 sobre p chapéu menos 7, 1 menos p chapéu. Resolvendo isso daqui, eu vou obter o estimador de máxima verossimilhança, né? Se você se dedicar um pouquinho a resolver isso daí, vai ficar... Vamos resolver, que eu tô inspirado aqui. Eu não gosto de resolver essas continhas, mas vamos resolver. Então, fica 3 sobre p chapéu igual... Passa essa quantidade para lá do igual... 7 dividido por 1 menos p chapéu. Bom, fica então p chapéu, passo isso aqui multiplicando. Dividido por 1 menos p chapéu é igual a 3 sobre 7, né? Multipliquei em cruz aqui. Esse foi para cima e esse veio para baixo. Então, a gente fica... Eu compliquei minha vida fazendo isso, hein? Então, vamos começar de novo essa continha. Eita, Davi tá doido. Então, vamos lá. A gente estava com 3 sobre p chapéu igual a 7 sobre 1 menos p chapéu. Então, a gente pode fazer 1 menos p chapéu dividido por p chapéu é igual a 7 sobre 3. Do outro jeito ia dar certo também, né? Mas esse jeito aqui é mais simples. Então, a gente fica 1 dividido por p chapéu menos p chapéu sobre p chapéu 1 igual a 7 sobre 3. E aí fica 1 sobre p chapéu sete sobre 3 mais 1. Então, fica 1 sobre p chapéu é igual a 10 sobre 3. Inverte todo mundo, fica p chapéu igual a 3 sobre 10 igual a 0,3. Pessoal, eu acho que nossa aula de hoje era isso. E eu vou
A gente vai abordar mais exemplos, mais problemas. Tem uma lista de exercícios lá no portal para você resolver sobre métodos de estimação, em particular momentos e máxima verossimilhança. E a gente no nosso encontro síncrono vai abordar esses dois assuntos e vai focar principalmente na solução do problema 1, que eu quero que você e seu grupo apresente um relatório bacana na forma de podcast, na forma de videoaula também, se quiser, na forma de sequência de slides, ou se você quiser apresentar um seminário para a turma toda também, não tem problema, a gente só combina e marca tudo isso daí. O importante é aprender a estimação pontual nesse momento. Pessoal, beleza? Então, sucesso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.